Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui aos nossos conteúdos, né? Eu resolvi fazer esse vídeo para ficar melhor o entendimento de vocês sobre esses assuntos que nós estamos trabalhando, né? Essa aqui é a nossa terceira aula, né? Só relembrando aos senhores, nós já tivemos uma primeira aula que foi sobre temperatura e escalas termométricas, quando nós ainda estávamos no modo presencial. A nossa segunda aula já foi no modo à distância, foi sobre propagação de calor e formas de transmissão de calor. Nós vamos relembrar aqui esses dois conteúdos, tentar fixar os dois assuntos, tirar as dúvidas que porventura tenham ficado sobre esses dois assuntos e dar continuidade ao nosso conteúdo. O conteúdo dessa aula de hoje é calor, temperatura, equilíbrio térmico e calor sensível e calor latente. Fora essa aula aqui, eu vou colocar também, junto com a atividade, mais duas videoaulas de outros professores sobre esse mesmo assunto, para que vocês possam ter 3 vídeos e assim fixar melhor o assunto, né? Vai ter a atividade em PDF e a aula em PDF também, para os senhores, quem quiser baixar, puder imprimir, poder assistir. Ok? Então vamos lá. Então lá, a primeira coisa que nós precisamos entender, que calor é diferente de temperatura. Então o que seria calor? Basicamente seria a energia térmica em trânsito de um corpo para o outro. Então o calor, ele na verdade, ele passa de um corpo para o outro. E aí a gente estudou as formas como esse calor consegue, ou como é que ele se transmite de um corpo para o outro. Foi o assunto da nossa segunda aula. Ele passa de um corpo para o outro através da condução, ou através da convecção, ou através da irradiação. Na condução, é preciso que os dois corpos estejam em contato para que haja a transmissão de calor de um corpo para o outro. Na convecção, a transmissão de calor ocorre pelas correntes de fluidos, pode ser corrente de ar ou corrente de líquido. Ela vai circular e aí o calor vai ser levado de um ponto para o outro ponto. E na irradiação ocorre a transmissão de calor através das ondas eletromagnéticas. Nosso principal exemplo de irradiação é o calor que chega até nós através das ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol. Então, as radiações emitidas pelo Sol chegam até nós através do processo da irradiação. O processo da irradiação é o único dos processos que pode ocorrer no vácuo. Os outros processos não, nem condução nem convecção. O único que ocorre no vácuo é a irradiação, que é por meio das ondas eletromagnéticas. Temperatura. Temperatura já é o estado quente ou frio da matéria, do corpo. Então, ou o corpo está quente, ou ele está frio, ou ele está morno, depende da situação. A temperatura é um estado térmico é um estado da matéria do corpo. E as unidades de temperatura, a gente estuda na nossa primeira aula, é Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Já a unidade de calor, olha aqui, ó, a unidade de calor é Joule ou caloria, que também é unidade de medida de energia. A energia também é medida em Joule ou caloria. E temperatura, a unidade de medida são 3: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Lembrando que os termômetros, vocês vão encontrar termômetro ou na escala Celsius, no caso aqui do Brasil, os termômetros são na escala Celsius, ou na escala Fahrenheit. A maioria dos países utiliza a escala Fahrenheit. A Europa toda utiliza a escala Fahrenheit, os países asiáticos também, a maioria deles. Os países de língua portuguesa que utilizam um pouco da escala Celsius, então os termômetros da escala Celsius. E a escala Kelvin é a escala do Sistema Internacional de Unidades,
ela é uma escala mais utilizada pelos cientistas em laboratório. E essa fórmula aqui, ó, é a fórmula de transformação de uma temperatura da escala Celsius, que a gente representa por Tc sobre 5 igual uma temperatura na escala Fahrenheit, TF, menos 32 sobre 9, e uma temperatura na escala Kelvin, a gente representa por TK, menos 273 sobre 5. E através dessa fórmula aqui, ó, que nós fizemos antes, você consegue calcular uma temperatura da escala Celsius para a escala Fahrenheit e da escala Fahrenheit para Kelvin. Basta você utilizar essa fórmula aqui que você fará essa conta de transformação de unidades. Então, retornando, calor é energia em trânsito, temperatura é estado da matéria de quente ou frio, as unidades de calor, joule ou caloria, as unidades de medida de temperatura, Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, aqui é a forma de transformação, e a soma de propagação de calor, que a gente já havia estudado, é condução, convecção e irradiação. O que ocorre? Equilíbrio térmico. Então, o calor é transferido de um ponto quente para um ponto menos quente, independentemente ou através de um meio, até atingir o equilíbrio térmico entre os corpos. E aí, nós temos que o equilíbrio térmico é a situação obtida após dois ou mais corpos trocarem calor e então alcançarem uma temperatura igual entre si. Então, o que ocorre no equilíbrio térmico? Eu tenho dois corpos, um com uma temperatura mais elevada, um com uma temperatura menos elevada. E eu coloquei aqui a figurinha aqui, ó, um corpo quente e um corpo frio. À medida que eu coloco um canal de contato, de ligação, de transferência de calor de um corpo para o outro, o que vai ocorrer? O calor vai sair do corpo mais quente e vai se dirigir até o corpo menos quente, ou corpo frio, como está aqui escrito, até que esses dois corpos atinjam a mesma temperatura. Quando os dois corpos atingirem a mesma temperatura, nós dizemos que esses dois corpos estão em equilíbrio térmico. Então, o calor ele vai ser a energia térmica em trânsito, em transferência de um corpo para o outro. De que forma? Através de um canal, que pode ser uma da forma de propagação de calor, que é condução, convecção e radiação. Do mais quente, o calor sempre vai do mais quente até o corpo menos quente ou corpo frio. E à medida que é estabelecido esse contato entre eles, eles ficam em contato, depois de um determinado tempo, eles encontram um equilíbrio térmico, ou seja, os dois corpos vão ficar com a mesma temperatura. Okay? Mas afinal de contas, o que é calor? Calor é o que eu falei, é justamente isso. É essa energia térmica em trânsito entre os corpos em razão da diferença de temperatura entre eles. Então, o calor é justamente, ó, como está aqui a seta, a energia que vai passar do corpo menos quente para do corpo mais quente para o corpo menos quente, até que o sistema fique em equilíbrio, ou seja, os dois corpos fiquem com a mesma temperatura, é o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Só que essa quantidade de calor aqui, ó, que vai passar de um corpo mais quente para um corpo menos quente ou um corpo frio, nós podemos calcular qual é essa quantidade de calor que vai passar de um corpo para o outro, que vai ser essa energia térmica em trânsito. E essa forma de calor que vai passar, dependendo da situação, eu posso nominar de duas formas. Nós vamos ver como é que são essas duas formas. A primeira forma eu chamo de calor sensível. O que seria o calor sensível? É o calor que provoca apenas variação da temperatura do corpo sem que aconteça mudança em seu estado de agregação ou estado físico. Ou seja, se o corpo está líquido, continua líquido. E aí eu coloquei aqui para vocês aqui, ó, água no estado quente a 70 graus Celsius e uma quantidade de água no estado, uma quantidade maior de água no estado líquido também, só que fria, a 20 graus Celsius. Se eu juntar essas duas quantidades de água, ambas estão no estado líquido, elas vão continuar no estado líquido. Só que agora elas vão entrar
essa de 70 com essa de 20 em equilíbrio térmico. E a temperatura que ela vai ficar depois que eu juntar as duas em uma bacia vai ser 30 graus Celsius. E aí ficou uma quantidade de água morna, né? É como as mães antigamente, ou ainda hoje, fazem. Elas pegam uma bacia, esquentam uma água e botam uma quantidade de água fria. Depois ela junta essas duas quantidades de água, a quente que ela botou no fogo, junto com a fria, até ficar uma água morna, a uma temperatura de 30 graus Celsius. E assim ela vai e dá o banho na criança. Então, o calor sensível é aquela quantidade de calor, esse Q bem aqui, sensível, significa quantidade de calor sensível. QS, quantidade de calor sensível. É justamente aquela quantidade de calor em que o corpo apenas vai variar a temperatura. Não se esqueçam disso. O corpo só vai variar a temperatura. O seu estado físico ou estado de agregação vai continuar o mesmo. Se ele é líquido, vai continuar líquido. Se ele é sólido, vai continuar sólido. Ou se ele é gasoso, vai continuar gasoso. Isso nós chamamos de calor sensível, como está aqui o exemplo na figura. Essa aqui é a forma do calor sensível, né? A quantidade de calor sensível é igual a massa, seria eu pegar a massa dos dois. O C, isso aqui é uma constante, cada substância tem a sua, né? Então essa aqui seria a constante da água. E o AT é a variação de temperatura, seria a temperatura inicial, nesse caso aqui 20, e a temperatura final 30. O outro, a temperatura inicial 70 e a temperatura final 30, ok? Então, quantidade de calor sensível é aquela quantidade de calor que é apenas variação de temperatura, não esqueçam isso. O segundo seria o que nós chamamos de calor latente. Quando é que ocorre o calor latente? O calor latente é a certa quantidade de calor que pode ser adicionada ou retirada e provoca mudança no seu estado físico ou estado de agregação, ou seja, quando vai passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e assim por diante. Não há alteração da sua temperatura. No calor latente, não há alteração da temperatura. A alteração da temperatura ocorre somente no calor sensível. No calor latente, o que ocorre é a mudança de estado físico da matéria. E a forma do calor latente, Q igual a massa, vezes o L, que é a constante latente de cada substância. E aqui nós temos um exemplo. Gelo a menos 20 graus Celsius recebe calor e passou a continuar sendo gelo a 0 graus Celsius. Então, ele está no estado sólido inicialmente, continua no estado sólido. E o que houve aqui? Ele recebeu calor, recebeu uma certa quantidade de calor e a temperatura dele modificou de menos 20 para 0 graus Celsius. Continuou recebendo calor, e aí eu vou ter gelo a 0 graus Celsius, recebendo calor, só que agora é latente, e ele sai do estado sólido e vai para o estado líquido. A mesma temperatura, 0 graus Celsius. Aqui, ó, 0 graus Celsius. Só que agora mudou o estado, não é mais estado sólido, é estado líquido. E aí, nesse caso, nós chamamos de calor latente. Continua fornecendo calor para a água, passou de 0 graus Celsius para 100 graus Celsius. Continua no estado líquido, só mudou a temperatura de 0 para 100. Então agora eu tenho calor sensível. Continuo fornecendo calor, água no estado líquido a 100 e agora vapor a 100 graus Celsius. Como mudou do estado líquido para o estado sólido, eu tenho calor latente, mudança do estado físico. E aqui, de 100 a 120, só mudou a temperatura, continuou o mesmo estado, gasoso, gasoso, eu tenho calor sensível. Então, quando muda apenas a temperatura do corpo, permanecendo o seu estado físico, ou sólido, ou líquido, ou gasoso, eu tenho calor sensível. Quando eu mudo o estado, sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, eu tenho calor latente. Então essas são as duas formas de calor que nós temos. Ou é calor sensível, quando muda a temperatura, ou é calor latente, quando muda o seu estado
físico ou estado de agregação. Aqui nessa tela eu coloquei para vocês as mudanças de estado que nós temos, né? Vocês podem ver no gráfico do meio, na figura do meio, nós temos estado sólido, líquido e gasoso, né? Os nomes das mudanças de estado, né? Fusão, vaporização, ou condensação, solidificação, sublimação direta e sublimação inversa, ou cristalização. E aí nós temos, quando a substância sai do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, ela está recebendo calor. Gelo recebe calor, passa para o estado líquido. Se você continuar fornecendo calor para o gelo, continuar na panela lá ligada no fogo, né, ele passa para o estado gasoso. Então ele está recebendo calor. Ao passo que se eu pegar o gelo e passar para o estado líquido, o gasoso, se eu passar para o estado líquido e depois para o estado sólido, eu estou retirando calor da substância. Então ele está perdendo calor. E aí do lado nós temos os dois gráficos. Esse gráfico da esquerda, para onde a seta está apontando, é o gráfico de aquecimento. Aqui, ó, sai do estado sólido, depois passa ponto de fusão, esse PF aqui é ponto de fusão, passou do líquido sólido para o líquido, né? Temperatura continuou subindo até 100 graus Celsius, e aqui no 100 graus Celsius, P é o ponto de ebulição, o ponto de vaporização. Vai passar do estado líquido, iniciou bem aqui o estado líquido, até o estado gasoso, que é vapor. Então essa aqui seria a curva de aquecimento da água. A água começa no estado sólido, abaixo de 0 grau, chegou a 0 grau, passa para o estado líquido, aumentou a temperatura de 0 a 100, continua no estado líquido, 100 graus Celsius, ponto de ebulição, vaporização, passou do líquido para o vapor. Então aqui nós temos o gráfico inclinado, calor sensível, inclinado, calor sensível, inclinado, calor sensível. Na horizontal, calor latente. Na horizontal, calor latente. Aqui seria a curva de aquecimento da água. Virando para a direita da tela, nós temos, ou isso à esquerda, né? Nós temos a curva de resfriamento. Quer dizer, começa com 100 graus Celsius, ó, aqui em cima, ó, desce acima de 100, desce até 100 graus Celsius. Quando chega em 100 graus Celsius, ele passa do estado de vapor para o estado líquido. É o que ele chama de ponto de condensação, passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então aqui nós temos, nesse intervalo aqui de tempo, de T1 até T2, nós temos a condensação. Aqui também há o calor latente. Continuou resfriamento, agora de 100 até 0, ou seja, de 100 graus Celsius até 0, continua no estado líquido, e do tempo T2 até o tempo T3, nós temos calor sensível, mudou apenas a temperatura de 100 até 0. Continuo fornecendo calor, agora eu cheguei a 0 graus Celsius, e a 0 graus Celsius, né, vai ocorrer a solidificação, ponto de solidificação. Bem aqui começa a solidificação. E ele vai ser retirado o calor da substância até ele se transformar em gelo, que é a água no estado sólido. Isso demorou quanto? Foi de T3 até T4. Durante esse intervalo de tempo, a temperatura permaneceu 0 graus Celsius, mas a substância mudou do estado líquido para o estado sólido, ou seja, calor latente. Então, nós temos a curva de aquecimento e a curva de resfriamento. Aquecimento, a temperatura vai aumentando e a substância vai ganhando calor. Resfriamento, a temperatura vai caindo
e vai sendo retirado o calor da substância. Esse resfriamento é quando a gente coloca um objeto, por exemplo, na geladeira. Na geladeira, vai acontecer o quê? Vai ser retirado o calor do objeto e ele vai se resfriar, vai ser refrigerado. Por isso que o nome é refrigerador. Se você pegar uma certa quantidade de água e botar no seu congelador, ele vai ser resfriado, começa lá uma temperatura no estado líquido, depois de um certo tempo, você vai lá e está o gelo. Curva de resfriamento, é retirado o calor de dentro ou daquela substância e ele vai para fora. Já no aquecimento, é só tu pegar uma certa quantidade de água e colocar no fogo. E aí tu está promovendo a curva de aquecimento. Está aumentando a temperatura. Tu está fornecendo calor para aquela substância. E aí a temperatura dela vai aumentar e ela vai ser aquecida. Então nós temos curva de aquecimento, o gráfico é ascendente, e a curva de resfriamento, o gráfico é descendente. E no meio nós temos aqui o nome das transformações de um estado para outro estado. Sólido, líquido, gasoso. E aí vocês têm todos os nomes aí de transformação de um estado para o outro, que seria calor latente. Então era isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos, espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Não esqueçam de sempre fazer exercícios para fixar o assunto e o aprendizado. Até a próxima aula e fiquem com Deus, fiquem em casa. Obrigado, valeu, pessoal.